O Técnica Rural foi até o Capril Serra de Andradas, em Minas Gerais, para conhecer um pouco mais do manejo nutricional desta propriedade. Numa criação de caprinos, seja corte ou leite, a nutrição é responsável pelo bom desempenho dos animais. É claro que não é só nutrição. Sanidade, genética, instalações e manejo também afetam a produtividade. Animais bem nutridos são mais saudáveis, a reprodução funciona melhor. E também é importante porque é o principal componente do custo de produção. E no custo de produção de 1 litro de leite de cabra, 50% a 80% vem da nutrição. Cada categoria precisa de uma proporção específica de nutrientes, ou seja, a dieta precisa ter equilíbrio de proteína, energia, minerais e vitaminas, enfim, de todos os nutrientes. As exigências nutricionais vão ser compostas basicamente pelas exigências de mantença, que são as necessidades para que o animal desempenhe suas funções básicas metabólicas, ou seja, sem ganhar nem perder peso. E depois, acrescido das exigências para crescimento, para gestação, produção de leite ou trabalho, conforme o caso. Nessa categoria, nós temos animais em produção de leite. Então, as exigências nutricionais dessa categoria vão ser a mantença mais as exigências para a lactação. Essas exigências para a lactação são dependentes da composição do leite dessas cabras. Como são animais de alta produção, eles têm altas exigências em alguns nutrientes específicos, principalmente proteína e minerais, que são muito canalizados no leite. Além disso, as exigências de energia também são substanciais. Seja cuidadoso no balanceamento da ração, principalmente com animais que estão em produção. Os problemas metabólicos que podem ser ocasionados por uma dieta desequilibrada para animais de alta produção são decorrentes do excesso de concentrado que normalmente esses animais ingerem. Em consequência disso, a primeira coisa que vai acontecer vai ser um desequilíbrio, uma queda do pH ruminal, que nós chamamos de acidose. Nas cabritas recém-desmamadas, é importante atender às necessidades de manutenção e crescimento. A mantença, ela é relacionada com o peso vivo dos animais, portanto, animais menores, menores exigências de mantença. O balanceamento de rações consiste numa equação onde, de um lado, estão as exigências nutricionais dos animais e, de outro, os alimentos disponíveis e a sua composição em termos de nutrientes. É necessário que se faça um equilíbrio, respeitando quantidades e proporções. Além disso, existe uma ingestão, uma capacidade de ingestão de alimentos, que ela vai ser específica para cada categoria em função do seu peso vivo. Essa categoria que nós estamos observando é uma categoria de animais recém-desmamados, são animais com cerca de 60 dias e que estão recebendo a cada refeição, ou seja, são 2 refeições diárias, a cada refeição recebem 2 quilos de rami, 100 gramas de feno de gramínea, 200 gramas de feno de alfafa e 600 gramas de um concentrado inicial peletizado. Estamos falando de quantidades para 4 fêmeas recém-desmamadas. A dieta do caprino é feita de volumosos e concentrados, como para todo ruminante. Os volumosos são os capins, fenos e silagens. Já os concentrados são as rações, farelos e farinhas. Os concentrados podem ser proteicos e energéticos. A diferença está na quantidade de proteína, já que ambos são ricos em energia. Essa categoria de animais está recebendo como alimentos verdes o capim-elefante e também está recebendo o rami. Em termos de alimentos secos, também estão sendo adicionados o feno de gramínea, nesse caso de Tifton. Esse grupo de animais está recebendo, em termos de alimentos concentrados, uma mistura proteica de alimentos concentrados, composta por milho, farelo de soja, etc. E também, de forma isolada, um componente ou ingrediente que é o caroço de algodão. Preste atenção no processamento dos alimentos. Os volumosos, por exemplo, devem ser cortados para diminuírem as perdas. Então, no caso do capim-elefante, ele é triturado. No caso do rami,
ele é cortado. Isso é feito então para que haja um melhor aproveitamento desses alimentos, uma menor perda e que a mistura se torne mais homogênea. Além disso, é importante lembrarmos que o caprino é um animal muito seletivo. Então é interessante que essas forragens sejam cortadas em pedaços grandes, para que favoreça as preferências alimentares dos caprinos. Aqui nós trabalhamos com dieta total, que consiste na mistura dos volumosos e dos concentrados. Isso é bastante importante para a saúde do rumen, para que o pH do rumen se mantenha estável. Quanto maior a quantidade de concentrado que é oferecido para os animais, mais importante é que seja fornecido juntamente com as fibras. Por isso, então, a nossa opção pela utilização da dieta total. Uma última etapa do manejo nutricional é o monitoramento, onde a gente observa uma série de parâmetros. Um desses parâmetros é a sobra. É importante que a gente tenha uma sobra com uma composição parecida com o alimento que foi fornecido, com a mistura que foi fornecida. Isso significa que os animais comeram numa proporção parecida com a que foi estipulada. É o caso aqui, nós temos capim, nós temos caroço de algodão, nós temos concentrado. Se essa sobra for muito baixa, isso pode representar que os animais não ingeriram tanto quanto poderiam ingerir. Faltou comida. Porém, se essa sobra for excessiva, aí a gente já não trata mais como sobra, a gente trata como desperdício. E aí então a gente está jogando dinheiro fora e além disso a gente favorece que o animal ingira uma dieta diferente da dieta que a gente balanceou para ele. Então essa sobra deve ser em torno de 5 a 10% do que foi oferecido. O score corporal indica o nível de reservas que o animal tem, principalmente reservas de gordura. O score varia conforme o ciclo produtivo. E nos caprinos, ele é avaliado por palpação das vértebras lombares, que são as vértebras dessa região aqui. Então, nós palpamos as pontas das apófises transversas, da apófise espinhosa e a musculatura e gordura dessa região. No caso, esse animal é uma cabra com aproximadamente 30 dias de lactação, que está crescendo ainda na sua produção. Ela está com um score de condição corporal em torno de 3, que é adequado para essa fase. Ela, seguindo em lactação, ainda aumentando um pouco mais a sua produção, ela provavelmente ainda perde um pouco mais dessa condição corporal, chegando talvez a até 2,5. A partir daí ela começa a estabilizar esse score de condição corporal e fazer reservas novamente para enfrentar a próxima lactação. Bem, você já entendeu que é preciso monitorar tudo, inclusive as fezes dos animais. Isto mesmo, através das fezes é possível saber se a dieta está equilibrada. Aqui nós temos 3 situações diferentes. Aqui nós temos as fezes em síbalas, né, as bolinhas perfeitamente separadas, bem firmes, bem consistentes. Aqui já temos essas síbalas mais coesas, montando um bolo um pouco maior. Aqui nós estamos num intervalo bastante seguro. Isso aqui indica um pH ruminal ajustado, um pH ruminal adequado. Aqui nós temos essa separação das síbalas já não tão evidente. Aqui nós já estamos começando a passar do limite. Então isso é indicativo de um excesso de concentrado na dieta. Daqui para frente, ou seja, fezes mais pastosas do que essa, ou até mesmo fluidas, são indicativos de um desajuste da dieta. Outro aspecto importante é monitorar o desempenho dos animais. Quando nós balanceamos a dieta, nós consideramos um determinado ganho de peso ou uma determinada produção de leite. Então isso precisa ser acompanhado para ver se realmente está acontecendo. Então, no caso dos cabritos em aleitamento, eles são pesados uma vez por semana. Os cabritos desmamados, até entrarem em atividade reprodutiva, as fêmeas até darem a primeira cria e os machos até entrarem em cobertura, eles são pesados uma vez por mês. E os animais adultos são pesados 2 vezes por ano.
Com relação às fêmeas em lactação, a produção leiteira delas é medida 1 vez por semana, individualmente. O Técnica Rural está terminando. Esperamos que este programa ajude a melhorar o manejo nutricional da sua criação. E para ficar mais fácil, é só seguir à risca este conceito. Nutrir adequadamente um caprino é fornecer todos os nutrientes para suas necessidades. Até a próxima!